Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de outro momento meditarmos na palavra do Senhor, buscando maior intimidade com o nosso Pai. Hoje, 15 de janeiro de 2025, nós vamos finalizar o segundo livro de Reis, né? Hoje é o capítulo 25 e o versículo de referência é um versículo de esperança, que é o versículo 27. Nele está escrito: Depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês duodécimo, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, libertou no ano em que reinou a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. Como eu sempre digo, se você tem acompanhado os nossos devocionais, você vai lembrar que lá no devocional de ontem, lá no capítulo 24, quando Joaquim, filho de Jeoaquim, olha só, Joaquim, filho de Jeoaquim, passou a reinar, ele tinha 18 anos de idade, certo? Ele reinou por 3 meses e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o que resolveu acontecer? O que aconteceu com isso durante o reinado dele? O rei Nabucodonosor, né, que já se estabelecia na região, ele sobe, os servos dele sobem até a Babilônia, sobe até Judá. E a consequência disso foi que Joaquim pega toda a sua corte ali, basicamente, né? E vai, olha só. Então Joaquim, o que ele faz? Ele leva sua mãe, seus servos, príncipes, seus eunucos, ou seja, aquelas pessoas que são importantes do reino ali, né? Ele vai até o reino da Babilônia e ele sai preso. Ele sai, vamos dizer assim, ele sai ali conduzido, ele sai, a partir de agora, deixa de reinar. Ele vira um prisioneiro do povo babilônico, tá certo? Em consequência disso, mais na frente, é estabelecido um novo rei, porque mas antes de ser estabelecido um novo rei, não só Joaquim e a sua corte, mas homens de muita importância foram conduzidos ali para a Babilônia. Mas, como eu disse ontem, ainda não era o fim. Coisas ainda iriam acontecer em relação a Judá, porque é importante nós lembrarmos que Judá estará sobre o juízo de Deus. É importante também a gente não esquecer que no devocional de anteontem, quando nós abordamos o capítulo 23 de Reis, há uma expressão que a gente vai retomar ela aqui lá no versículo 26. Todavia, o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o lhe tinha provocado. A ira do Senhor, ela estava presente. A ira do Senhor, ela era real. E ali naquele momento desse versículo, reinava Josias, que fazia verdadeiras mudanças no sentido de aproximar aquele povo do Senhor. E o que está sucedendo aqui? Está sucedendo agora que o cenário que nós temos é que Zedequias está reinando em Judá. E ele reina durante 11 anos. Ele reina durante 11 anos sobre Judá. E quando ele estava no 9º ano do seu reinado, o que ele faz? Ele vai de encontro à Babilônia, porque o rei Nabucodonosor agora, ele vai contra Jerusalém. E se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. E a cidade, porque Zedequias havia se rebelado contra Jerusalém, né? Contra o rei Nabucodonosor, então a cidade de Jerusalém, ela é sitiada. É importante a gente lembrar e a gente redizer aqui que Zedequias está fazendo essa rebelião contra Nabucodonosor, mas Zedequias é um homem que, aos olhos de Deus, é um homem mau, um homem que não agrada ao Senhor. E também é importante a gente ter em mente que a própria ação de Nabucodonosor é uma ação de Deus, ele é um instrumento de Deus usado para aplicar a justiça sobre Judá. Então a gente tem um cenário de um rei mau e contra alguém que, em tese, vai praticar maldades e iniquidades, mas essa maldade e iniquidades, aos nossos olhos, nada mais é do que a correção, a aplicação da justiça do Senhor sobre um povo de cerviz dura, um povo que o tempo todo se corrompe no seu caminho. Então, a cidade de Jerusalém, ao ser sitiada, ela vai passar por 2 anos sendo sitiada e o pessoal ali, vamos dizer assim, resistindo ao ataque ou resistindo à pressão do exército babilônico. Tudo bem. Só que há uma certa situação ali, quando chegou lá no ano 11 do reinado de Zedequias, o que acontece? A escassez, a fome começa a assolar ali dentro das muralhas de Jerusalém. E aí, o povo, seus exércitos, os homens de guerra, eles começam a fugir. E o próprio rei Zedequias foge.
o problema, ele tenta fugir, mas aí o rei Zedequias, ele é capturado. Primeiro, ele é abandonado pelo seu exército. E aí a gente para aqui rapidamente e começa a se questionar, assim, na nossa vida prática, né, dentro daquilo que nós temos real. Quantas vezes, dentro de uma grande batalha, né, de uma grande dificuldade da vida, de um grande desafio, no momento em que a gente se vê perturbado, sem saída, angustiado, vê assim, limitadas as nossas ações ou da nossa aplicação prática dos nossos recursos, ou seja, estamos praticamente sem recursos, e aquelas pessoas que, vamos dizer assim, compunham o nosso ciclo de amizade, o nosso ciclo familiar, o nosso ciclo de segurança, elas nos abandonam, porque elas também se sentem sem esperança, sem expectativa. Isso aqui, assim, dá para a gente poder refletir um pouco sobre isso, que no momento de aflições, quando todos estarão sob uma pressão, fica muito difícil manter uma unidade. E aqui cada um corre por si, ou seja, cada um abandonou o seu próprio rei. E o rei aqui é capturado. E ao ser capturado, ao ser conduzido, né, para a presença ali do rei da Babilônia, lá na cidade de Ribla, o que aconteceu com Zedequias? Eles degolaram seus filhos na presença do rei Zedequias, ou seja, mataram seus filhos e logo em seguida furaram seus olhos. Nossa, deve ser assim algo assim monstruoso, né? A última visão, a última coisa que você vai lembrar de ter visto na sua vida foram os seus filhos sendo mortos. E aí é uma visão também que a gente para raciocinar dentro da nossa vida prática, que nós como pais, na nossa luta é justamente evitar que a nossa última visão é olhar, por exemplo, a destruição da nossa casa e dos nossos filhos, né? A gente, na nossa luta, na nossa proximidade de Deus, na nossa busca de socorro, por vezes a gente tenta evitar isso, mas às vezes não acontece. Às vezes acontece na nossa vida real a destruição dos nossos filhos e os nossos olhos são furados porque a gente acaba ficando com aquela, vamos dizer assim, aquela mágoa, aquele peso, aquele sofrimento durante muito tempo. Por isso é importante a gente estar muito estabelecido, muito seguro no Senhor, porque se essas coisas acontecerem da forma prática, no nosso coração, espiritualmente, a gente vai estar confortável. Não que fisicamente a gente não sinta o abalo, que vai sentir. Mas o rei Zedequias aqui, ó, impressionante. Olha como ele é recompensado com a maldade. Olha como ele foi recompensado ali pela sua forma ímpia, pela sua forma irresponsável e não temerosa diante do Senhor. O juízo não perdoa. E a partir desse momento, a partir de agora, o rei foi dominado, então aquele povo através de Nebuzaradan, é um nome até difícil, perdoe, né? Ele começa, o próprio exército caldeus começa a fazer uma verdadeira destruição. Agora, literalmente, a cidade de Jerusalém vai ser destruída e aqui vai ser tomada, vai ser, vamos dizer assim, vilipendiada, e aqui o templo que nós conhecemos, né, que é o templo de Jerusalém, ele será destruído. Então, entre o versículo 9 até o versículo 22, vai ter uma série de ações, uma série de providências que foram tomadas contra o reino de Judá. Entre elas nós podemos citar: a casa do Senhor foi queimada ao templo, os muros de Jerusalém foi derrubado, eles fizeram mais o que também? Eles pegaram as colunas de cobre, eles levaram o ouro, a prata, saquearam tudo, que são os despojos de guerra, eles levaram os homens importantes, eles pegaram, por exemplo, lá no versículo 18, diz assim, ó, também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E o 19, e da cidade tomou um eunuco que tinha cargo de gente de guerra, e a 5 homens dos que viam a face do rei, e se acharam na cidade, como também o escrivão-mor do exército que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade. Resumindo tudo isso, eles pegam esses homens que são homens de importância, homens que, vamos dizer assim, que fazem com que o reino de Judá acontecesse, né, no seu campo político, no seu campo econômico, no seu campo religioso, ou seja, eles pegam essas pessoas aí e vão o quê? Eles vão simplesmente levar até a Babilônia e todos eles serão mortos. Ou seja, nós estamos vendo que os babilônios estão sendo imperdoáveis. E aqui o relato bíblico vai trazer que ninguém está sendo, vamos dizer assim, poupado. Fora algumas pessoas muito pobres, mas muito pobres, para que eles possam, vamos dizer assim, fazer os trabalhos nos vinheiros e sendo lavradores, no caso, né? De uma forma para poder até gerar suprimento aos babilônicos. E sobre esse povo que ficou ainda ali em Judá, com permissão de Nabucodonosor, já que os principais foram levados, muita gente foi morta, alguns outros vão ser aproveitados no próprio trabalho ali do rei de Babilônia, aí nós temos que ficou um personagem interessante, foi um personagem chamado Gedalias, que ficou. E o interessante é que Gedalias, ao representar o governo agora babilônico, né, que é um judeu, mas ao representar o governo babilônico, e talvez tendo até uma percepção que não adiantaria lutar
porque o juízo do Senhor se estabelecia, né? Aqui a Bíblia não traz sobre o íntimo desse, e o interessante é a gente entender que esses capítulos de Reis, eles vão andando no livro de Crônicas, andando no livro de Isaías, andando no livro de Jeremias, andando no livro de Osés, de Sofonias, ou seja, vai fazendo uma verdadeira montagem, um quebra-cabeça, e a gente, quando está fazendo o devocional, a gente está tentando se limitar ao capítulo que a gente está lendo, né? Para quando chegar nos outros capítulos, a gente acrescentar alguma coisa a mais. E então Gedalias, ele está governando. E os demais judeus que estavam espalhados, que tinham fugido ao ouvir falar desse governo de Gedalias, eles se aproximam, e entre eles tem uma liderança de Ismael. Se aproxima Gedalias e confirma, dizendo assim, olha, fique aqui, trabalhe para o povo, para o rei da Babilônia, e vocês serão, vamos dizer assim, recompensados, não terá problema nenhum, eu garanto a vocês. Mas Ismael não aceita, aquele, é tido como Gedalias, como alguém que fosse contra, não tem quando Mateus era visto como publicano, como cobrador de impostos, o próprio Zaqueu, desse jeito, então ele é visto dessa forma e ele é morto por Ismael. E no final de tudo isso, desse cenário destrutivo, do povo, da cidade destruída, templo destruído, sacerdotes mortos, homens importantes mortos, somente pobreza ficando na região de Judá, já depois do tempo de Nabucodonosor II, e 37 anos, mais de 37 anos preso, vem a misericórdia de Deus, lembrando de Joaquim. E o interessante não é de seu servo Joaquim, não, porque, na verdade, Joaquim também, quando a gente volta lá na Bíblia, ele era um homem mau aos olhos do Senhor. Mas o Senhor olha que seu povo, o Senhor tem sua misericórdia, e o Senhor, então, traz um olhar de esperança, um fôlego de esperança, porque Joaquim, agora de prisioneiro, senta na mesa do rei, é alimentado todos os dias e recebe uma pensão para o seu sustento, ou seja, há uma esperança ainda para o povo de Israel. O Senhor, assim, dá um sinal estabelecendo que, apesar de todo o seu juízo, apesar de toda a sua correção, o Senhor age como pai, dizendo assim, eu não abandonei minha casa, eu não abandonei meus filhos. Essa nossa relação ainda não cessou, tá certo? Então que a gente possa, apesar de às vezes também na nossa vida real, nos nossos dias, estar recebendo do Senhor correções, né, ou termos infortúnios pela nossa desobediência, ou pela nossa vivência distante, ou pela nossa falta de crença verdadeira no Senhor e de uma vivência perfeita, e temos resultados na vida prática semelhantes ao que aqui está acontecendo, mas é importante saber que o Senhor não abandona os seus filhos, como nesse ato final da restauração, ou seja, de tirar Joaquim como prisioneiro e colocar na mesa do rei, que há sempre esperança, há sempre uma certeza que o Senhor está do nosso lado, coisas serão renovadas e transformadas. Fica na graça do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, que Deus te abençoe e que Ele te cuide.